A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 8 de agosto de 2015. Eu sou Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. O Observatório, você já sabe, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, vamos falar sobre o marketing esportivo no Brasil. Vamos debater as possibilidades desse segmento e como está o desenvolvimento dele no nosso país. Os atletas podem ser utilizados como produto de marketing? Até onde vai o limite da paixão? Portanto, fique ligado, vamos debater este assunto daqui a pouco, porque aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa, as presenças de Zeca Marques, e depois de um período de recesso, voltando até um pouquinho mais bronzeado, Carlo Napolitano. Vamos começar justamente com ele. Carlão, um abraço para você. Abraço, Guilherme, abraço, Zeca. Aproveitou bem as férias? De fato, aproveitei. Um descanso muito bem aproveitado. Merecido? Merecido. Eu só espero que vocês não tenham falado muito mal de mim na minha ausência, né? Que nem mal de você, nem do Palmeiras. Eu tenho certeza que vocês falaram. Mas foi legal, foi bom. Que bacana. Fiz um tour também futebolístico, fui conhecer o Santiago Bernabéu, reconhecer, revisitar o Estádio da Luz aqui do Zeca Marques, que é um torcedor assíduo do Benfica. Sim. Valeu pela indicação. Visitei um museu lá que é muito interessante, o Museu Cosme Damião, que foi um dos fundadores, presidente, não tem nada a ver com os irmãos aí, os Santos, um dos fundadores do Benfica, muito interessante, fui com os meus filhos e valeu muito a pena. Então, além de descansar, deu para aproveitar também futebolisticamente. Então, um abraço a todo mundo. Eu gostaria hoje de conversar sobre dois assuntos que me chamaram a atenção durante a semana. Foi uma postagem na nossa página no Facebook do Heitor Facini sobre a proposta de um vereador de Campinas de estabelecer lá na cidade um dia denominado Dia é Gol da Alemanha. Isso seria comemorado todo dia 8 de julho, né? Em alusão aos 7-1 da Alemanha na última Copa do Mundo. E surgiu ali algum debate sobre isso, ou seja, se seria conveniente ou não uma Câmara Municipal discutir essas questões e tal. A proposta era parte de um radialista, não sei se você conhece, Guilherme, chamado J. Silva. Ele é radialista e locutor esportivo de uma rádio lá de Campinas, a Rádio Central de Campinas. Eu confesso que eu não conheço. Que pertence ao grupo ali da família Quércia, que tem um conglomerado de emissoras de TV, rádio, jornais lá na região de Campinas. Mas o que me chama a atenção nessa questão não é nem o fato esportivo, é o fato político em si. Ou seja, acho que isso demonstra uma certa falta de ações ou de competências das próprias câmaras municipais. Hoje a gente fala em reforma política, em rever a estrutura política do Brasil. Talvez pudéssemos começar pela base. Acho que as competências do Legislativo Municipal, das câmaras municipais, é tão baixa, tão pouca, que só surge a oportunidade de fazer isso mesmo, nomear rua, nome de praça, fazer moção de apoio. Carlão, qual a utilidade aí desse dia 8 de julho aí para uma reflexão, talvez? Alguma coisa nesse sentido, talvez Zeca? Fosse isso, a ideia do radialista é essa. Mas vejam, o jogo Brasil-Alemanha não aconteceu em Campinas, aconteceu na cidade de Belo Horizonte. Ou seja, o que Campinas tem a ver com a disputa de uma partida de semifinal de Copa do Mundo? Difícil ligar esses pontos, Então, se o jogo tivesse acontecido em Campinas, é um evento histórico da cidade, e acho que o Carlão acertou na mosca. Eu acho que o nosso querido amigo radialista não deve ter muito o que fazer na Câmara Municipal de Campinas. E para chamar a atenção, qual que é o partido dele, Carlão? Do PSB. Para chamar a atenção dele, ou do partido, ou da própria Câmara dos Vereadores, a gente não sabe quais são os anseios políticos futuros, se ele vai concorrer à prefeitura, se ele vai concorrer a um cargo de deputado estadual, Então, isso cai naquela vala comum do folclore político brasileiro, das inutilidades que surgem especialmente nas câmaras dos vereadores. Se ele queria chamar a atenção, ele conseguiu. Agora, o aspecto positivo não é.
aspecto negativo, né? Porque lá em Campinas teria um dia para debater sobre o futebol, sobre práticas esportivas e tal, e seria chamado sobre o dia gol da Alemanha. Se a gente lembra que na CPI do futebol, na chamada CPI da Nike, no Congresso Federal, há relatos de que deputados questionaram a Comissão Técnica do Brasil e a CBF por que o Zidane não foi marcado na final da Copa. Quem deveria marcá-lo, né, Zé? Quem deveria marcar o Zidane na final da Copa do Mundo em 98 entre Brasil e França, quando o Brasil perde por 3-0. Então eu acho que o nível... Eu acho que eu retifico o que eu disse, né? Não é só a Câmara Municipal que zela pelo despreparo político, até a Câmara, até o nosso Congresso Federal, a Câmara dos Deputados. Não, né, acho que em todos os níveis, estadual, federal, municipal, mas acho que se tem que fazer uma reforma política, vamos fazer pela base, ou seja, vamos instrumentalizar melhor as câmaras municipais, talvez até atribuir competências, porque de fato eles não têm o que fazer. Além de fiscalizar o executivo municipal, não tem outra coisa, a não ser nomear rua, praça, estabelecer algumas competências legislativas e ficar fazendo propostas esdrúxulas como essa. A coisa tá feia, viu? Bom, qual o segundo tópico, Carlão? O segundo tópico também não tem muito a ver com o futebol, tem a ver com o personagem do futebol, que é o Romário. Vocês me disseram que conversaram sobre isso aqui a semana passada, que é a peleja, né, entre o Romário e a revista Veja, né? Deu até uma frasinha aí. E o Romário, nessa semana, desmentiu as acusações que ele teria uma conta secreta na Suíça, num banco. Ele conseguiu comprovar a fraude nessa informação, a falsidade dessa informação, e o Romário deu de goleada aqui nessa peleja com relação à Veja, né? E é lamentável que uma revista da importância do porte como a revista Veja consiga ainda cometer uma falha brutal como essa de publicar uma informação baseada num documento falso. Isso que a gente chama de uma barriga jornalística, Carlão. É uma barrigada, né, Zé? É uma barriga enorme. Para não dizer que houve má-fé dos responsáveis pela matéria, mas enfim, um erro de apuração gritante, como você disse, para um veículo do porte da revista Veja. Eu acho que, além do 7-1, essa foi uma goleada do Romário, né? Acho que foi uma outra goleada do mundo esportivo em relação ele pede uma indenização monstruosa, né? Mas não poderia ser o contrário, né, Zé? Não, mas eu gostaria, e acho que ele vai fazer isso, ele vai doar, caso ele ganhe essa ação, que deve demorar pelo menos uma década para que haja o trânsito em julgado da ação. Espero que ele doe para alguma entidade beneficente. Ele deve fazer isso, até porque ele tem uma filha com síndrome de Down e ele tem sido um das pessoas que mais vem defendendo a causa, né, dos cuidados com quem é portador da síndrome de Down. O que me chamou a atenção foi a pequena nota da revista Veja no pedido de desculpas, né, assim, já assumindo o erro e tal, mas numa leitura sobre o episódio foi uma goleada da verdade sobre a mentira, da ética contra a falta de ética. Mas nesse caso aí, Carlão, uma grande repercussão a respeito, né, na divulgação dessa informação que não é verdadeira e depois mencionado de forma até fica meio escondida ali, isso deveria ser amplamente divulgado. Mas isso acontece, né, com todos os veículos de comunicação no Brasil. Nenhum tem o desprendimento de ser um pouco mais transparente, assumir o erro no peito e dar a mesma amplitude mesma proporção para a errata, para a retificação do erro, com a amplitude que a matéria original tem. Mas com certeza, além da indenização, ele vai solicitar o direito de resposta também para que ele dê a versão dos fatos dele do mesmo tamanho. No fim das contas, o Romário teve um ganho político e de imagem absurdos com esse episódio, e o que a gente pode questionar é esse tipo de alpinismo político que ele tem tido depois que se candidatou primeiro para a Câmara dos Deputados e agora para o Senado, no sentido de que ele é um dos grandes candidatos fortes para as eleições da Prefeitura do Rio. Ou seja, ele sequer completaria o mandato de senador para se candidatar à Prefeitura. Nas intenções de voto ele já aparece na frente. Assim, também me surpreendeu a notícia que ele não se lembrava de ter uma conta num banco suíço de 2,1 milhões de francos suíços, que equivale a 7 milhões e meio de real. Não sei se você tem essa percepção também, Zeca, de deixar parado um dinheirinho desse na sua conta corrente, numa poupança, e esquecer que tem. Não, meu dinheiro... Não dá. Meu dinheiro acontecer, meu dinheiro está todo no banco brasileiro, banco público, por sinal. Não tem como esquecer desse montante, né? Como destacou o Zeca, né? O Romário sai fortalecido após esse episódio, sem dúvida nenhuma.
Bom, você está sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Depois dos destaques do Carlão Napolitano, vamos também aos destaques de Zeca Marques. Pois não, Zeca? Bom, um grande abraço aos amigos da mesa, amigos do Observatório do Esporte. É preciso registrar que temos hoje de volta Carlão Napolitano, mas o chinelinho da vez é o nosso querido amigo Tuca Américo. Tuca que no último programa esteve aí ao lado do Thiago Pavini, né? Também do Leonardo Del Sante. E agora foi para um descanso, Tuca. Quem falta tem sempre prejuízo, né? Eu não sei o que disseram a meu respeito semana passada, porque eu não pude vir em função de compromissos na unidade, na nossa faculdade. Só bons comentários. Ah, bom. Acho que o Tuca não veio porque não tinha assunto de voleibol essa semana. Deve estar parada a coisa. Mas mesmo quando não há assunto, ele cria o assunto sobre o vôlei. Tá certo. Vamos lá, Zeca. Eu não vou falar sobre vôlei, mas algo que inclui vôlei. Vocês devem ter visto que na última semana várias matérias em diferentes veículos de comunicação anunciaram a efeméride de que estamos há um ano da realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Então, na última semana, completaram-se 365 dias de distância entre o início dos Jogos. 366, Zeca. Depende do dia. A Ana Nemberg, no jornal Hoje, chamou com 366, porque o ano que vem é ano bissexto. Enfim, nesta semana, várias matérias apontaram que nós estávamos há cerca de um ano. E o que chama atenção é aquela história do copo com água pela metade, né? O copo está meio cheio ou meio vazio. Nós somos otimistas ou pessimistas com relação ao quadro que se nos afigura? E eu tenho a tendência de talvez ser taxado um pouco de pessimista, mas é um pessimismo crítico. Porque eu acho que a cobertura da imprensa não tem levado em conta algumas questões que para mim são muito sérias no caso do Rio de Janeiro. De repente, nesta semana, eu não vi um destaque grande para a questão das águas poluídas da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas. 2 cenários onde haverá provas olímpicas, né? Houve um destaque grande do Jornal Nacional na semana passada, retrasada, aliás. Mas as grandes matérias que a gente viu nesta semana, isso é algo que deixou um pouco de ficar no foco, porque foi dada muita repercussão a algumas vozes de agentes que estão implicados com a organização dos Jogos. Então, por exemplo, Carlos Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, diz que, entre aspas, abro aspas, na reta final, o Rio 2016 já mostra a cara de um evento histórico. Obviamente não se pode esperar nada diferente no presidente do Comitê Olímpico Brasileiro do que esse tipo de discurso, né? A questão esse discurso não vai ser contraposto com outros argumentos e outras evidências. A presidente Dilma Rousseff diz que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro serão realizados no mais lindo cenário da história, né? Eu acho que é inegável considerarmos que o Rio de Janeiro é de fato uma cidade lindíssima, né? Pelos atrativos naturais, pela relação urbanidade e natureza que ela oferece, né? Como acho que nenhuma outra cidade do mundo, quer dizer, o mar com a montanha e o meio urbano densamente povoado, isso é muito incomum. À toa que tem um apelido de cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Agora, o fato de ser um lindo cenário não significa que entre essas lindas paisagens existam inúmeras mazelas sociais. E o Rio de Janeiro talvez seja uma grande capital brasileira em que essas mazelas estão mais à mostra, até pelo contraste, né? Se a gente pensar, por exemplo, no tempo de deslocamento que a gente terá que fazer entre Copacabana, onde haverá algumas provas, né? Por exemplo, vôlei de praia, e o Parque Olímpico, que fica na Barra da Tijuca, hoje, num deslocamento normal de carro, Carlos Napolitano, a gente não leva menos de 1h30, se for pegar num horário de grande fluxo de carros, né? Eu participei de 2 eventos já no Rio de Janeiro que aconteciam na sede da Rede Globo, no Projac. Esse trajeto tem que ser feito pela Estrada do Recreio. Sim. Que é uma única estrada, uma mão simples, né? Ir de volta, e se der um problema ali, ninguém passa. Exato. Então, nas 2 vezes que eu participei de eventos no Projac, para a gente se deslocar de Copacabana até a sede da Globo, em Jacarepaguá, a gente levava 1h30, né? Para ir e para voltar. Então, existem as notícias de que o transporte de veículo leve sobre trilhos vai ficar pronto. Agora, a grande questão é essa certa euforia, né, com o legado, que é uma palavra que eu acho horrorosa, mas o legado dos Jogos Olímpicos. Até o presidente do Comitê Olímpico Internacional disse que o Rio 2016 terá um legado maior do que o de Barcelona 92, né? Bom, eu gostaria que isso fosse realidade. Agora, essas notícias
de certa forma, eufóricas, não escondem outras notícias disfóricas, por exemplo, a expectativa em torno do desempenho dos atletas brasileiros. Há uma enorme expectativa, uma enorme cobrança de que o Brasil tenha um desempenho histórico também, né? E há um estudo que foi publicado no UOL no dia 6 de agosto, que diz o seguinte: estudo aponta que o Brasil deve ficar entre os 10 primeiros do Rio 2016, o que seria uma marca... Isso aí gira em torno de umas 30 medalhas, mais ou menos. Obviamente que em muitas modalidades o Brasil já tem vaga assegurada por ser país sede, isso não acontece em todas as modalidades, em outras ele tem que participar das seletivas. O fato de disputar a competição em casa, eu acho que ela é uma faca de dois gumes, né, como diz o ditado popular. Normalmente, o atleta brasileiro sofre uma pressão exacerbada quando disputa a prova com a obrigação de ganhar em casa. Haja vista os 2 mundiais que nós tivemos aqui de futebol, 1950 e 2014. E a garotada chorando no ano passado, durante a Copa, né? Exatamente. Agora, a questão é que não se vê esforços das autoridades brasileiras, das empresas privadas, no sentido de se criar um projeto olímpico que deveria ter começado 8 anos antes. Sim. Então, quer dizer, qual é o resultado que a gente vai ter? Mais uma vez, o resultado pela abnegação, pela dedicação de atletas que, mesmo sem apoio, conseguem se dedicar e conseguem ter uma vida com dificuldades para representar o país numa competição desta importância. Eu acompanho um pouco as notícias, Zeca, e o que me chamou a atenção foi, mesmo poluído, ter tido evento teste na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E por você que... Quem vai para o Rio e vai lá na lagoa vê, é visível que aquela água é poluída. De tempos em tempos tem mortandade de peixe e aparece e tal. Mas aí me chamou a atenção um urbanista entrevistado pela Globo News, dizendo que talvez a própria opção de construir o Parque Olímpico na Barra da Tijuca foi um equívoco, ele deveria ser construído mais próximo do centro, para que esses equipamentos olímpicos pudessem ser utilizados, justamente por isso, pela questão da mobilidade. Ou seja, o carioca que mora na Zona Sul até na Zona Norte, ele tem que transitar, fazer um trajeto muito grande até chegar na Barra da Tijuca. Aí... Agora, eu não acho que também houvesse muitos espaços mais próximos do centro para a construção dessas arenas esportivas. E, obviamente, que a opção por Jacarepaguá, né, e logo depois da Barra da Tijuca, tem a ver com uma especulação imobiliária. Aquela região, aquela zona vai ficar extremamente valorizada. A gente sabe que empreendimentos imobiliários hoje no Rio de Janeiro são todos voltados para Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Recreio dos Bandeirantes, um pouco mais à frente, enfim. Bom... A gente vai ter, na segunda parte do nosso programa, uma matéria preparada pelos nossos brilhantes produtores sobre marketing esportivo. E eu tinha separado aqui para discutir, antes disso, um texto publicado no blog de Mauro César Pereira, na SPN, com o título Buscando Títulos, desculpe a redundância, mas a matéria do Mauro chama-se Buscando Títulos, clubes ampliam suas monstruosas dívidas e estão indo para o buraco. Ele se baseia no trabalho do consultor Amir Somogy, que é bastante reconhecido no Brasil pelos seus estudos financeiros sobre esportes, especialmente sobre futebol. O Amir Somogy fez uma análise sobre os clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? E mostra qual que é a evolução da dívida desses clubes de 2011 a 2014. Então, os números podem assustar, se bem que para uma empresa multinacional os números não são assim tão assustadores, mas vejam, o clube com o maior montante de dívidas em 2014 no Brasil é o Botafogo do Rio, com 845 milhões de reais em dívidas. Logo em seguida vem o Flamengo, com 697 milhões, e em terceiro o Vasco da Gama, 596 milhões. Então vejam que o pódio olímpico é carioca. É carioca. O Atlético Mineiro vem em quarto com 486 milhões e em quinto, outro carioca, o Fluminense, com 439 milhões. Ou seja, no top 5, quatro grandes do Rio. Em todos eles o Ronaldinho jogou, só com exceção do Botafogo, do Botafogo também, né? O Fluminense deve subir um pouquinho mais agora, o Ronaldinho Gaúcho deve sumir o quarto lugar. O Ronaldinho jogou no Flamengo, no Atlético Mineiro, agora no Fluminense. No Vasco ele estava 90% certo, mas não acabou indo para lá. O que me chama a atenção é que o Mauro diz que buscando títulos, mas aqui nós temos times que foram rebaixados. Quer dizer, o Botafogo está na segunda divisão hoje, o Vasco voltou da segunda divisão no último ano, e o Fluminense só não foi para a segunda divisão por uma ação de tribunais mandando a minha querida Portuguesa de Desportos.
Então vejam que, mesmo no caso desses clubes, se o investimento foi para ganhar títulos, então houve um erro duplo, porque não conseguiram os títulos, né? Será que não se refere a títulos de crédito, Zeca Marques? Pode ser. Não conseguiram os títulos e ainda por cima aumentaram as suas dívidas, né, para números astronômicos. E eu fico imaginando que para uma estrutura de clube como a gente tem hoje no Brasil, essas dívidas são impagáveis. Por isso que a MP, que foi discutida no Congresso, né, se haverá anistia ou não, muito dessa dívida também tem a ver com as questões previdenciárias. Isso que eu ia perguntar, se tem a dimensão de quanto é dívida tributária e dá para perceber? Aqui não se diz, na matéria pelo menos eu não tinha visto esse destaque, né? Mas eu acho que essa é uma situação calamitosa do futebol, especialmente do futebol, porque esses clubes dependem basicamente do futebol profissional. Ô Zeca, entre os paulistas, quem está mais próximo? Entre os paulistas, o primeiro colocado dos paulistas é o Santos, que vem em sétimo, com 373 milhões. Logo depois, em oitavo, o São Paulo, 341. O Palmeiras, 332. Desses 332... 200 é com o Paulo Nobre. 200 é com o Paulo Nobre, então tá em casa. E o Corinthians vem em 10º lugar com 313. Vejam que o Corinthians tem quase um terço da dívida do primeiro colocado, que é o Botafogo, né? Então acho que são dívidas impagáveis, é uma questão aqui calamitosa, e não é à toa que os salários de jogadores brasileiros e de técnicos têm diminuído drasticamente pelo menos nos últimos 2 anos para cá. Estão tentando enxugar, né? Mas é difícil. Eu confesso que não sou especialista da área financeira, nem da área do marketing, da publicidade, mas eu não consigo ver saída, a não ser com algum tipo de golpe aqui, essa anistia pavorosa que está sendo tramada para que os clubes zerem o seu caixa, Carlos Napolitano. Não, com certeza. Em especial do Botafogo, né? O Botafogo não tem estádio, o patrimônio dele não é alto, né? Não tem... títulos importantes nos últimos tempos, aí talvez seja um time aí fadado até a extinção. A estrela solitária, acho que vai ficar vão apagar de vez a estrela, se não tiver nenhuma. Agora, se vocês tiverem dinheiro para investir, a dívida do Vitória da Bahia, que é o 20º colocado, é de apenas 26 milhões. Então, você falou há pouco da conta do Romário. O Romário poderia até pagar isso. O Romário poderia ajudar a comprar o Vitória, eventualmente, né? E assumir essa dívida. É mais fácil nesse sentido. Mais algum tema, Zeca? Bom, a outra questão, apenas para arrematar a primeira parte do programa, é destacar o título continental do River Plate, campeão da Libertadores da América de 2015. Na verdade, um título que ele já tinha conquistado antes de ir para a final, né? Porque ele ganhou contra o Boca, né, naquele jogo. Não, mas é que o que eu quero dizer é o seguinte, a final foi contra o Tigres do México. O representante sul-americano no Mundial de Clubes da FIFA seria o River, porque já estava definido os clubes do México pertencem a outra confederação que é a CONCACAF. E mais do que isso, né? O Tigres e River Plate caíram na mesma chave na primeira fase da Libertadores. Tivemos 2 empates nesses 2 jogos, 2-2 e 1-1, mas o Tigres fechou a primeira fase com a segunda melhor campanha no geral, só ficou atrás do Boca Juniors. E o River Plate, entre as piores campanhas, né? Quase não se classificou, inclusive, para o mata-mata. Foi o pior, né? Depois enfrentou o Boca Juniors. Até que ele só foi classificado por um resultado que o Tigres obteve. Quem classificou o River foi o Tigres. Foi a pior campanha. E onde eu quero chegar? A decisão que deveria, né, acontecer no México, já que o Tigres foi a segunda melhor campanha, mas já estava no regulamento também, que a final ela precisa acontecer, o jogo decisivo, na América do Sul. Então o River Plate ele foi beneficiado de todas as formas. Né? E beneficiado porque no jogo eliminatório contra o Boca Juniors, na Bombonera, no estádio do Boca, o jogo não terminou. Sim, também. Vocês lembram dos incidentes, né, de aquilo que se alegou que era um gás de pimenta que foi atirado contra jogadores do River na volta para o segundo tempo. É o jogo que teve a vitória dada para o River Plate, por isso que ele se classificou, tinha vencido a vitória foi jogo. naquele confronto ali, né, Zeca? O jogo de ida também o River venceu e depois estava segurando o empate de 0-0. Seria difícil segurar o River. Só para ilustrar, no ano passado também, quando o San Lorenzo é campeão, ele fecha com uma das piores campanhas na primeira fase. Ou seja, não adianta nada de você voar na primeira fase. Mas o que eu queria destacar é justamente o fato de o futebol argentino ter ficado com os 2 títulos continentais recentes da Libertadores, sendo que o futebol argentino também vive uma crise intensa, né? Se o Amir Somoge fizesse essa pesquisa com os clubes argentinos, talvez nós chegássemos a números, talvez não tão preocupantes, mas de um endividamento, né? Ou de uma penúria
de uma pobreza muito grande os clubes argentinos. E mesmo assim, continuam mostrando força continental. Né? Parabéns então pro River Plate, campeão desta Libertadores temporada 2015. E agora vamos para a matéria deste sábado, na locução de Heitor Fassini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O marketing é uma poderosa ferramenta para a divulgação de um produto. A publicidade, por exemplo, é a principal responsável por patrocinar e manter grandes empresas, inclusive jornalísticas. No esporte, o marketing também tem papel fundamental. Recentemente, o time de futebol russo Zenit produziu vídeos engraçados com o jogador brasileiro Hulk. Eles ultrapassaram 26,5 milhões de visualizações no YouTube. As lutas do UFC, por exemplo, souberam utilizar isso a seu favor, promovendo como se fossem grandes batalhas e espetáculos. Mas no Brasil, essa área ainda é pouco explorada. Para José Coco, presidente da Academia Brasileira de Marketing Esportivo, está faltando conscientização da importância desse segmento. O que realmente falta no Brasil, né, é esse marketing esportivo bem utilizado, eticamente utilizado, e que os clubes não têm muito interesse. Não é interesse, eles não têm consciência da necessidade disso. Eles não sabem realmente para quê, por que eles precisam se utilizar mais o marketing de uma maneira programada, como uma grande marca. Pega uma marca famosa aí de algum produto de consumo popular, ela vive fazendo propaganda, embora ela venda muito, ela continua fazendo propaganda, mostrando por que o produto é bom, o que ele faz pela saúde, o que ele faz pelo bem-estar do consumidor. Eu digo sempre, sem nenhum demérito para o paraquedismo, né, que eu acho que é um senhor esporte, muito bom esporte, mas eu digo que sempre que no marketing esportivo a modalidade mais praticada é o paraquedismo. Porque o que tem de paraquedista no meio, que nunca ouviu falar de marketing esportivo ou de coisa parecida, e se põe no mercado para fazer alguma coisa de marketing esportivo que eles não conhecem e não sabem. E isso vai desiludindo alguns clientes, alguns clubes, algumas coisas. O futebol tem um grande potencial de divulgação, mas os clubes não exploram muito as possibilidades do marketing, como explica José Coco. O espaço de mídia ocupado pelo futebol no Brasil é um negócio incomensurável, mas isso dificilmente ele se volta para o próprio clube, para o próprio esporte. Por quê? Porque os dirigentes esportivos, a maioria deles, eles não estão conscientes de que eles precisam fazer um trabalho de marketing. Aí os clubes vivem dependendo das vitórias em campo. Ainda segundo ele, são os clubes que devem fazer o papel da construção de sua imagem, pois a mídia esportiva não fará. O time perde 2 vezes, a imprensa, a mídia de uma maneira geral, já classifica que esse time é muito ruim, porque ele não ganha. E ele perdeu só 2 ou 3 vezes seguidas. Depois, quando ele ganha 2 ou 3 vezes seguidas, ele já passa a ser o maior do mundo, porque tem 100% de aproveitamento, aquela história toda. Quantas vezes a gente viu na abertura de uma jornada esportiva ou de uma transmissão de futebol alguma coisa falando o que aquele time está fazendo pela comunidade, que tipo de jogadores ele tem, o que esses jogadores estão fazendo, de que maneira eles estão se comportando. E a mídia, ela não está muito interessada em construir a imagem do clube. Ela está interessada no resultado ali, na audiência, se for um bom espetáculo, se não for um bom espetáculo. O futebol também apresenta uma vantagem, a fidelização do torcedor. É o que explica Luiz Paulo Rosenberg, consultor de marketing da Portuguesa de Desportos e ex-vice-presidente do Corinthians. Se você pega
toda a política de marketing de uma empresa, de uma grande empresa, o maior desafio que o marketing enfrenta é buscar a fidelização do seu cliente. Essa é a grande missão que ele tem. Ora, no marketing futebolístico, isso é condição inicial. Eu não tenho problema nenhum de fidelidade. Não existe a menor possibilidade, por exemplo, de eu subir o preço da minha camisa e o meu torcedor dizer, não, assim tá caro, eu vou comprar uma do Palmeiras. Então, essa lealdade faz com que o clube tenha quase que um monopólio da disponibilidade de renda destinada a, vamos chamar, o lazer esportivo do torcedor. E isso tem que ser muito bem usado. E você pode cada vez mais alavancar emoções. O que a gente fazia no marketing do Corinthians era exatamente isso. A orientação que eu dava para a equipe é: façam de conta que vocês têm 30 milhões de consumidores olhando por trás dos seus pescoços. É bom, a gente está fazendo exatamente o que ele quer. Quer dizer, ele gera autoestima, gera orgulho, gera satisfação. Tanto o que ele quer é título. Mas tem jeitos de você fazer a emoção aflorar. E essa eu acho que é a essência do marketing esportivo. A utilização de atletas dentro do marketing esportivo é uma boa estratégia. Grandes empresas do ramo, como Nike e Adidas, se utilizam dessa ferramenta. É o que explica José Coco, presidente da Academia Brasileira de Marketing Esportivo. Elas utilizam na propaganda os atletas que ela patrocina. Então, só com o aval do atleta já quer dizer que o produto é bom. Se o Michael Jordan usa, é porque o produto é bom. Se o Ronaldo usa, é porque o produto é bom. Os clubes, normalmente, eles têm grandes atletas, eles dividem o pagamento do salário desses atletas entre o salário registrado em carteira e uma parte que eles dizem que é pela imagem. Essa parte da imagem é que o clube não usa. Nos esportes em geral, personagens também podem ser utilizados para a publicidade da modalidade e do clube, como fala Luiz Paulo Rosenberg, consultor da Portuguesa de Desportos. Não só com atletas, mas também celebridades. Eu acho que o importante é o jogador, o ator, o apresentador de TV, a modelo, mostrarem que são gente como o torcedor e querem de alguma forma ajudar o clube. Isso é muito bom. E eu acho que é um movimento que vai na direção da proliferação da internet, e os clubes que aproveitarem isso têm uma forma de comunicar, de intensificar emoções muito barata. Existe uma relação de paixão no mundo esportivo e ela pode ser explorada. Conversamos com Clarice Setion, professora da Faculdade ESPM e coordenadora do Núcleo de Negócios do Esporte e MBA de Marketing Esportivo. Ela fala sobre a importância da utilização dos atletas. A gente tem que entender o seguinte: o esporte, a partir do momento que você se torna uma estrela do esporte, você tem que estar aberto aos seus fãs. Assim como você entra na casa dos fãs através da televisão, os fãs têm que compartilhar isso. Eles também têm que entrar com você no vestiário. Eles também têm que entrar com você num treino, até um certo ponto que não atrapalhe o treino, é óbvio. Então eu acho que é muito bom esse descortinamento de algumas coisas do esporte para os fãs. E quanto mais o fã participa, mais o fã se envolve, mais aumenta a paixão do fã pelo atleta ou pelo time pelo qual ele torce. Porque a relação é de paixão, né? A gente se apaixona pelo nosso time, a gente se apaixona por um determinado atleta. E quanto mais você for dando para esse torcedor, para esse consumidor, mais apaixonado ele fica. Então eu te diria que não atrapalha em nada o esporte e ajuda em muito o negócio em volta do esporte. Porque afinal de contas, se não houvesse patrocinadores, não haveria esporte. Isso você pode ter certeza. No basquete, a imagem do Michael Jordan ajudou muito no crescimento da liga. Quando você tem um jogador, você pega um Michael Jordan, por exemplo, tá? Vamos pegar de um cara que já passou. Você pega um Michael Jordan, a partir do momento que o Michael Jordan entra para um time de basquete, e esse time de basquete pertence à liga, esse jogador sabe que automaticamente faz parte do emprego dele fazer campanhas publicitárias para empresas que vierem eventualmente a patrocinar seu time. Aqui no Brasil, esse papel não é muito claro. No futebol brasileiro, a exploração de atletas não é muito utilizada. O Corinthians foi um dos pioneiros com a contratação e divulgação do atacante Ronaldo em 2009. Mas a capacidade de reter grandes jogadores dentro do futebol nacional é um problema. Além disso, a alta rotatividade de jogadores nos clubes prejudica a exploração do marketing, como fala Clarice Setion.
No Brasil não existe uma estabilidade de jogadores em equipes assim como existe lá fora. Então você pega as grandes estrelas do futebol, elas não se movimentam tanto em times como aqui. Então aqui, se você quiser vincular sua imagem, por exemplo, ao Ronaldinho Gaúcho, em 3 anos você vai mudar 3 vezes de time. Então ou você patrocina o atleta, independente do time que ele está, porque se você começar a vinculá-lo ao time, toda vez que ele mudar de time, você também tem que mudar toda a sua campanha. E isso custa uma fortuna e acaba não fixando nada na mente do consumidor. Além disso, o futebol brasileiro sofre com a falta de ídolos atuando dentro do país. Sendo assim, nem sempre existe um ícone a ser explorado, como diz Luiz Paulo Rosenberg, ex-vice-presidente do Corinthians. Nem sempre o clube tem um ícone muito claro para ser usado. Por exemplo, estava muito fácil a nossa função em fazer isso quando a gente tinha um Ronaldo, porque a identificação é absoluta. Já não é a mesma coisa quando você tem um jogador que é craque, mas é cafajeste. Fica mais complicado de você, vamos dizer, grudar tanto assim a imagem do clube dele. O Corinthians, no momento, por exemplo, quem está fazendo esse papel é o técnico, porque a única pessoa assim com carisma e com legitimidade que caiu no gosto da torcida. No mais, o elenco é meio anódino, assim, ainda que esteja se comportando muito bem no clube, estão em segundo lugar. Mas é uma questão de momento também. Quem consegue encarnar esse personagem que pode bater na alma do torcedor e dizer ele é eu. Mas as possibilidades no marketing esportivo são grandes. Cada clube tem a sua particularidade. Rosenberg já esteve à frente do marketing do Corinthians quando o time foi rebaixado para a segunda divisão, e agora está no marketing da Portuguesa. Ele fala sobre algumas diferenças. Você tem que saber usar a cada vantagem em cada caso. Por exemplo, no caso da Portuguesa, eu tenho uma vantagem que eu não tinha no Corinthians. Eu tenho, das 6 mil padarias de São Paulo, 4 mil são de portugueses ou seus descendentes. Bom, tenho aí um canal de distribuição que, no Corinthians, eu para conseguir fazer 120 lojas, foi uma batalha. Aqui eu posso distribuir camisetas nas padarias com muito mais paixão do que uma Centauro, uma rede qualquer de loja, e eu estou me aproveitando disso, estou centrando toda a atividade de marketing nas padarias. Então, é isso que eu te chamo do artesanato, quer dizer, você tem que descobrir o que tem o teu clube de diferente. Muito bem, começando com os nossos agradecimentos antes do nosso bate-papo e da discussão a respeito da matéria, agradecendo ao consultor da Portuguesa de Desportos, ex-vice-presidente do Corinthians, né, o Luiz Paulo Rosenberg, ao presidente da Academia Brasileira de Marketing Esportivo, José Coco, e à professora da Faculdade ESPM, coordenadora do Núcleo de Negócios do Esporte e MBA de Marketing Esportivo, a Clarice Setion. E agora conosco, tanto o Leonardo Del Sante como também Tiago Pavini, para debater este assunto. Começando com o Tiago, você, exemplo do que foi apresentado na matéria, né? Como foi produzir esse conteúdo e você acredita mesmo que tanto o futebol como os outros esportes deveriam explorar muito mais o marketing aqui no Brasil, Tiago? Um abraço. Um abraço, amigos da mesa, amigos ouvintes. Começando que a gente pegou o gancho dessa matéria com uma reportagem que o Marinho Saldanha, ele publicou na página do UOL, né, uma matéria falando a respeito daquela propaganda de marketing que o Zenit fez em cima do Hulk, né? Que fez alguns vídeos, que se tornou viral, teve mais de 26 milhões de acessos, e a gente pegou como gancho. O que a gente percebeu é que aqui no Brasil o marketing não é profissional, está sendo profissionalizado. Um dos aspectos que o Rosenberg ele disse é que essa semana foi aprovado a lei de responsabilidade fiscal do esporte, né? A gente tem que ver como que vai funcionar essa lei certinho, não sei se vai ser uma salvação ou não, mas ao que indica, pode ser que os clubes sejam melhor administrados. Sendo melhor administrados, pode surgir uma grana a mais para investir no marketing, né? Que é uma área carente nos clubes hoje em dia. Como disse também o José Coco, que o esporte mais praticado no marketing esportivo é o paraquedismo. Então pode ser que possa minguar um pouco esses paraquedistas dentro do marketing esportivo. Legal. Não entendi o paraquedismo. O paraquedismo? É que eles chegam do nada assim... Os marqueteiros. Os marqueteiros, isso.
Os marqueteiros de meia tigela, nesse caso. Com todo respeito a quem pratica o paraquedismo, né? Porque eu tava pensando é um esporte muito nobre. O esporte mais praticado era o paraquedismo. Não, tá todo mundo no rolê. Fazer uma analogia de quem não tem o conhecimento e às vezes acaba até deixando... Não utiliza de uma certa... Os aventureiros, né? Os podemos aventureiros. dizer assim. Porque, o Pavini, mas o marketing é incipiente no Brasil no caso da relação com o esporte. Exatamente, porque, isso. Se a gente pensar no marketing em outras áreas... Não, com certeza. Pensar, por exemplo, no percurso da publicidade brasileira, que é premiadíssima em qualquer festival internacional, aí a gente poderia dizer que o marketing incipiente é incipiente do esporte. Sim, com certeza. Algumas propagandas até utilizando atletas... Só para fazer promoção de marcas, né? Que nem marca de cerveja utiliza muito jogadores de futebol para fazer essas propagandas. Mas em si, dentro do esporte, não é muito utilizado. Eu acho legal também pegar um aspecto que é a respeito da paixão, que envolve o marketing esportivo, né? Você tem uma possibilidade muito grande de explorar a paixão do torcedor, só que acho que você tem que ter um certo limite, né? Porque senão você, como foi dito na matéria, existe um monopólio dentro dos esportes, principalmente no futebol. Se você é corintiano, se você é palmeirense, você não vai trocar de time porque o seu time tá ruim ou porque tem alguma coisa cara. Você vai ter que comprar, porque é o seu time de coração. Então acho que você tem que ter essa dosagem de medir bem a paixão e até onde explorar essa paixão no torcedor, né? Não sei se dá para fazer um comparativo, mas talvez o marketing esportivo hoje ele esteja restrito até à publicidade na camiseta, né? Isso é uma coisa muito recente. Se eu estiver equivocado, nas décadas de 80, que começaram a aparecer. 80. E com certa resistência, né, quando começou. Tanto que tinha até atletas que tinham contrato com outras empresas e usavam uniformes diferentes. Que era até Mas por falar em resistência, um clube que foi pioneiro no Brasil em estampar uma marca na camisa foi o Corinthians com as duchas Corona. Perceberam a relação com a resistência ou não? Terrível. Há boatos que a frase é nossa está aceitando o currículo, viu, Zeca? Mas, Pavini, posso fazer um comentário? Sinta-se à vontade. Eu acho interessante a questão do marketing e muita gente vê com muitas restrições, os mais puristas que ainda acham que o futebol tem que voltar aos anos 50 e 60, em que o jogador tinha um amor à camisa e defendia o clube durante uma década, 2 décadas, né? Eu acho que tudo tem que conviver e os novos tempos são tempos, numa sociedade capitalista como a nossa, de uma intensificação das forças e formas de consumo. O que eu vejo distinto, que alguns marqueteiros, ou provavelmente os paraquedistas, não percebem, é um pouco aquilo que você comentou. O esforço que o marketing esportivo tem que fazer não é exatamente fidelizar o consumidor, porque o palmeirense não vai deixar de ser palmeirense para torcer pelo Corinthians, porque o Corinthians tem estádio. Ele já é fidelizado, né? Então, o que o marketing esportivo tenta fazer é fidelizar o consumo, não o consumidor. Né? É fazer com que aquele torcedor consuma cada vez mais produtos e serviços que o clube oferece ou que estão em torno do clube ou em torno das marcas que estão envolvidas com o clube. Se contempla muito a fala da Clarissa, que ela diz que o torcedor ele é fiel. Sim. Então, o que você tem que fazer com o torcedor é fazer com que ele compre as coisas do clube. Consuma mais. Então você oferece certas vantagens. O sócio-torcedor, por exemplo, muitas das vezes ele não oferece vantagem suficiente. Às vezes o cara é sócio-torcedor para mostrar a carteirinha de que ele é sócio-torcedor. Exatamente. Ainda assim, tem clubes que nem carteirinha tem como sócio-torcedor. Então falta um pouco de visão de mercado nesse sentido. Eu sou sócio-torcedor da Portuguesa e do Benfica, que são 2 extremos. Né? Benfica, que é o clube com o maior número de sócios-torcedores no mundo, e a Portuguesa, aliás, felicito o Rosenberg, espero que ele consiga fazer um bom trabalho de consultoria e assessoria, mas eu fui, nos últimos 15 dias, eu fui 2 vezes ao Canindé. Fui ver o jogo Portuguesa e Caxias pela Série C, do Campeonato Brasileiro, e Portuguesa e Londrina no sábado passado. Usei a minha carteirinha de sócio-torcedor e há um esforço de marketing da Portuguesa em tentar levantar a marca portuguesa, né? Fazer com que as pessoas olhem para o clube e tentem reconstruir um clube que chegou ao fundo do poço. Né? Nunca a Portuguesa havia disputado a Série C. Só que qual que é o problema? A gente vai ao clube, vai ao estádio e o clube está num estado de depreciação que é impressionante. E eu frequentava o clube quando era garoto. Dos 10 até os 20 anos, frequentei muito o clube, as piscinas, e todo o parque aquático, o ginásio, as dependências do clube estão completamente deterioradas. Quer dizer, dá pena
de ver a que ponto chegou o clube, porque não tem recurso. Agora, vejam, como é que eu vou conseguir fidelizar e fazer com que o clube se levante se eu sou convidado a ir ao estádio e encontro o clube naquelas condições? Quer dizer, a vontade de pensar 2 vezes se eu retorno ou não, se permaneço sócio ou não, ela nos deixa em dúvidas, né? Mas, obviamente, como a gente tem a paixão, e isso que às vezes o marketing não consegue compreender, a paixão que motiva o consumidor a ser fiel, a tentativa deles, como eu falei, é fidelizar o consumo e não o consumidor. E às vezes, nessa fidelização de consumo, algumas alternativas ou iniciativas para mim são completamente equivocadas. A do Zenit, que causou furor e viralizou na internet, eu acho horrorosa aquele tipo de ação. Porque eu acho que essa ideia da trollagem que atenta à integridade física da pessoa, ela é reprovável. Então, os vídeos que eu vi do Zenit, para mim, aquilo jamais me cativaria a ter simpatia pelo clube, pelo anunciante, pelo financiador, o agente financiador do clube. Eu para mim, quer dizer, talvez não seja o público-alvo daquela ação, mas para mim aquilo era um marketing ao contrário. Aqui no Brasil, o Corinthians fez recentemente aquela propaganda com o Zizal, né? Mas aí acho que é um marketing positivo, é um marketing bem sucedido, porque não se atentava contra a moral ou a integridade física do atleta. Bom, mas no caso desses vídeos que viralizaram no Zenit, eu particularmente fiquei muito desagradado, porque esse tipo de ação que promove a chamada trollagem e que atinge a integridade física de outras pessoas, atinge questões morais, eu acho que não são exemplos positivos. No caso do Zenit, eu assisti a um vídeo em que o Hulk fazia aniversário, ia soprar as velhinhas do bolo, e ele, né, a brincadeira é mostrar o quanto que ele é forte, potente, com relação até ao seu chute de esquerda. Tem relação também ao apelido, né? Que exatamente, é o poderoso Hulk. Aí ele vai soprar as velhinhas do bolo, e o bolo, obviamente, numa montagem... num efeito especial de vídeo, o bolo vai para o rosto da pessoa que estava segurando o bolo, né? Então eu acho que agrega o quê? Esse tipo de trollagem. Eu não vi os outros dois. Você pode falar, ô Pavinho, ou Leonardo? Até o Leonardo pode falar. Leonardo. Tem um vídeo também que ele recebe a bola como treinamento mesmo. No campo. No campo do Zenit, ele chuta e a bola vai muito forte e rasga a rede, o goleiro vai longe. Tem um que ele vai amarrar o tênis, ele coloca o pé no banco, o banco levanta. Derruba alguém? Eu não me lembro agora. Mas eu acho que esse tipo de coisa, ela faz pra chamar a atenção e pra ser engraçado mesmo, que é uma coisa que a internet vem fazendo ultimamente, né? Que Mas essas coisas que... O que eu queria dizer é que é possível chamar a atenção e ser engraçado, não tendo que atentar à integridade física ou moral da outra pessoa. Um exemplo bem sucedido que a gente citava antes de começar o programa é o da Caixa Econômica Federal e o Corinthians. Havia um filme um filme publicitário, que inclusive foi maçante, repetitivo, em que 2 crianças, o banco de trás de um veículo, os pais à frente conduzindo o veículo para à frente de uma caixa. E o menino que estava se alfabetizando, ele começava a soletrar um pouco as palavras, ele consegue ler a palavra caixa. Ficou famoso, né, gente? O Dudu tá lendo. O Dudu está lendo, que é o que a irmã fala, surpresa que o Dudu, a primeira palavra que ele consegue ler é caixa. E aí, o que o Corinthians fez? Com o atleta chinês, o Zizal, que teria dificuldades para pronunciar a língua portuguesa. Inclusive para jogar bola, né? Aí eu não vou fazer avaliação técnica. Mas a brincadeira foi, gente, o Zizal tá lendo porque o Zizal repetia lá o nome do patrocinador. Então vejam, a gente pode discutir, será que isso atenta à moral da comunidade chinesa que não sabe falar português? Eu acredito que não. Porque se nós fôssemos para a China, nós também teríamos dificuldades para falar o idioma chinês. Então, eu acho que ali não havia ironia com relação à dificuldade, havia uma questão lúdica, né? E aproveitava-se o banco, que por sinal era e continua sendo o patrocinador do Corinthians, patrocinador massa da camisa. Então vejam, essa questão humorística que chama atenção, para mim não fere suscetibilidades. Agora, uma questão que eu e o Leonardo a gente conversou quando estava fazendo a matéria, a respeito de a propaganda quando não é institucional, né? Não é o clube que faz, parte dos jogadores. Um exemplo claro foi o Robinho, antes da final do Paulista agora, Palmeiras e Santos, que ele fez aquela música, aquele funk, ele mais 2 jogadores do Santos, que eu não me lembro o nome, provocando o time do Palmeiras. Eu acho que esse tipo de provocação é uma coisa muito válida dentro do mundo do futebol. Tem que existir. Mas, como eu disse anteriormente, tem que ter uma certa dosagem também. O que vocês acham? É muito o ponto que também a Clarice falou, que é... O marketing é válido até o ponto que ele não precisa ofender o seu opositor.
Então, até o ponto que ele vai e se promove, não tem problema. Mas a partir do ponto que ele vai e tenta despromover o adversário, aí ele é um ponto negativo. Nesse exemplo aí já sai do marketing, entra uma provocação, né, pura do Robinho. Isso quer dizer. É uma coisa desnecessária. Acirra ânimos a partir de um ponto que pode levar para as torcidas e poderia ter causado alguma tragédia. Claro que não aconteceu, mas poderia. E você está mencionando agora porque deu certo, né? Ele fez uma brincadeira e o time foi campeão. Sim. Se tivesse perdido o campeonato pro Palmeiras, seria o revés. Feitiço vira contra o feiticeiro. Que aqui não se trata de uma ação de marketing como a gente está tratando, mas se trata de uma ação promocional do evento. O que era muito comum nos anos 70, a época que o Luiz Pereira jogava no Palmeiras, o César Maluco no Palmeiras, fazia uma aposta, Serginho Chulapa no São Paulo, o Rivelino no Corinthians, havia as apostas, né? Eu vou marcar um gol, se eu marcar um gol, você, zagueiro, que vai marcar, você vai pagar tantas cestas básicas para uma entidade beneficente. Cortar bigode, né? Cortar o bigode, pagar o jantar. Isso aconteceu bastante a respeito de doação, de cestas básicas, no basquete nessa última temporada do NBB. Algumas apostas, inclusive, entre jogadores do Bauru Basquete e do Flamengo. E aconteceu, quando o Bauru vencia, alguns atletas do Flamengo faziam doações, né? E foi realmente bacana. Você está citando esse exemplo que acontecia no futebol, mas aconteceu nessa última temporada, viu, Zeca, do basquetebol brasileiro. Agora, com relação ainda aos paraquedistas do marketing, eu acho que também há um equívoco quando eles fazem, a título de comparação, o que acontece no esporte brasileiro e o que acontece no esporte norte-americano. Não dá para comparar, são dimensões completamente distintas. Nos Estados Unidos não há o conceito de clube como nós temos aqui no Brasil, são franquias que alugam espaços e ginásios para manter lá os times da NBA, da NFL, do futebol americano, e o futebol, o soccer está começando a partir do mesmo princípio. Eles são franquias, clubes, empresas que têm um capital e começam a contratar esses jogadores próximos do fim de carreira. E eu acho que o marketing deles é baseado em duas coisas fortes. É claro que tem outros fatores, mas, por exemplo, lá eles sofriam com não ter ídolos. Que é uma coisa que o americano, por exemplo, não tem. Mas em que modalidade? Não, no futebol, dizendo, né, na MLS. Os jogadores norte-americanos são bons, mas não tem a classe mundial ainda. Não existe uma referência. Não existe uma referência. Então o que eles fazem? Eles buscam os ídolos da Europa, os brasileiros, e trabalham o marketing em cima desses ídolos. O Kaká, por exemplo, está sendo muito bem explorado no Orlando. O Orlando não faz uma gloriosa campanha, mas é o primeiro ano do Orlando. Então o Orlando até surpreende em certos aspectos. Mas o nosso Carlos Napolitano estava ausente num programa que debatemos isso. Carlos Napolitano fez furor no futebol, no soccer norte-americano, quando cursou 2 anos do ensino. Não, 1 ano só o sênior da high school. O sênior da high school. E ele chegou lá, o craque do futebol brasileiro, ficaram com tanto medo que colocaram o Carlos para disputar qualquer modalidade, menos futebol. Porque à época a MLS não estava ainda articulada como é hoje, porque hoje nós teríamos no hall da fama do futebol americano, do soccer, depois do Pelé, eu sou o precursor do futebol lá nos Estados Unidos. Foi a melhor colocação até então do time da escola no campeonato. Eu fui o artilheiro do time e eu fui o segundo melhor atacante da liga. Só para registro. Agora dá pra naturalizar já. Dá pra ver como que os americanos são perna de pau no futebol, né? Cornapolitan. Bom, em cima do que o Leonardo disse agora há pouco, o Rosberg até citou isso, né? Que faltam ídolos no futebol brasileiro atuando, né, no país. Para divulgar ainda mais, para trabalhar outras ações de marketing, mas está provado que dá para trabalhar outras ações do marketing sem a utilização de ídolos no futebol. Posso fazer uma crítica em relação à reportagem? Eu sempre elogio, mas eu vou criticar. Vamos lá, cara. Eu não entendi porque falou que o Rosenberg é vice-presidente da Portuguesa e ele foi consultor e foi gerente de marketing do Corinthians. Por que essa referência ao Corinthians? Porque a gente cita na matéria a respeito do Ronaldo. Então, também para reforçar o nome do Rosenberg, né? E no momento que a gente cita o Ronaldo, o Rosenberg que estava no marketing do Corinthians. Então a gente fez essa colocação até para não ficar perdido, né? Ele fala na fala dele, quando contratamos o Ronaldo, então ia ficar meio perdido. Imagina a Portuguesa contratou o Ronaldo? Que falar que ele é consultor portuguesa não daria muito crédito, né, Carlos? Não sei, isso é meio estranho. Que o Rosenberg ele ficou mesmo marcado pelo Corinthians, né? Nesses últimos anos. As propagandas. Muita gente nem sabe que o Rosenberg tá na Portuguesa. Sim, exatamente. Né? E é legal também falar a respeito da força que os atletas eles têm, né, individualmente. Por exemplo, como... Você tá falando o quê? Do Hulk?
Do Hulk pode ser num outro sentido da força, né? Na Rússia ele é forte também. Ele é forte. Não pessoa, comprou produto de propaganda. Estava, aliás, cotado para participar do sorteio das eliminatórias da Copa de 2018, mas por um compromisso do Zenit ele foi substituído de última hora, né? Ele ia participar do sorteio. O único brasileiro. Em São Petersburgo, na Rússia. Mas colocar como figuras do esporte, elas podem promover o próprio esporte. Por exemplo, quando o Senna era vivo, a Fórmula 1 tinha uma promoção muito grande aqui no Brasil. Eu lembro muito bem do meu pai falando das corridas de domingo de manhã. Era uma comoção nacional. Quando tinha o Oscar no basquete... Você me lembrou uma questão que eu não falei na nossa abertura, que na última semana o Nelson Piquet fez uma declaração dizendo que o Ayrton Senna era um piloto sujo. Vocês chegaram a ver essa declaração? Eu vi só... Era uma rivalidade histórica, né, entre os dois. Agora eu fico perguntando o que o Nelson Piquet diria do seu filho, Nelsinho Piquet. Se o Ayrton Senna era um piloto sujo, o que é o Nelsinho Piquet? Como definir, né? Pro nosso ouvinte que não lembra da questão, o Nelsinho Piquet vendeu-se para o Briatore, né, quando disputava a Fórmula 1, e fez um arranjo de resultados em algumas provas. Tá certo. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriounesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve apresentação de Guilherme Dias, com locução também de Heitor Fassini, comentários de Zeca Marques e Carlo Napolitano, equipe de reportagem com Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, também Isaac Krusen, Heitor Fassini, Thiago Pavini e o Lucas Rueles, né? A gente se despede hoje do Lucas Rueles, que vai agora... temporariamente, é verdade. O Lucas Rueles sempre vai fazer parte aí da nossa equipe, mas vai se dedicar aí a outros projetos. Boa sorte para você, viu, Lucas? Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.